Você precisa utilizar mais de um link na bio do Instagram? Uma característica fundamental da bio é que você só pode colocar um link. Então, este vídeo vai ajudar você a contornar essa situação. No vídeo de hoje, vamos aprender a criar um Linktree para colocar vários links na mesma página e personalizá-los de acordo com sua necessidade. Quer saber como? Então, fica até o final do vídeo. Olá pessoal, sou o professor Fernando Ferreira, professor da aula VIP. Aqui temos vídeo todas as semanas sobre estes e muitos outros temas. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. O que é o Linktree? O Linktree é um recurso digital que reúne vários links em um só lugar, o que te facilita compartilhar todos os seus contatos em diversas redes sociais, como por exemplo WhatsApp, site, YouTube. E aí, se você precisa adicionar algum link específico, como por exemplo de mapa, endereço, ou até o próprio WhatsApp especificamente mandando direto para a sua estrutura de WhatsApp Business, que seria algo bastante interessante e funcional no processo de vendas, você pode estar fazendo isso também utilizando o Linktree. Bom, falando um pouco mais sobre o Linktree, eu estou aqui na página oficial do próprio Instagram do Linktree. Vocês observem que aqui na bio do próprio Instagram dele, Linktree Brasil, nós temos aqui um link, né? Observem que ao clicar nesse link, você vai perceber que ele vai me direcionar para uma página, né? Nessa página aqui eu vou minimizar essa informação e aí ele tem a própria estrutura. Ele é um bom exemplo para a gente trabalhar aqui com o Linktree estruturado. Então, por exemplo, eu quero divulgar as informações de link como o próprio Facebook, Twitter, né, e as demais redes sociais aqui, até e-mails, e aí você tem essa opção. Notem que ele aparece alguns botões organizados por categorias aqui, então é um bom exemplo de como você pode estar estruturando seu Linktree. Notem que a gente tem desde blog, né, blog e outras estruturas aqui pré-definidas. Além disso, ele aceita você personalizá-lo como plano de fundo e mais algumas outras informações, até a posição aqui dos principais links que você queira adicionar. Uma observação bastante importante, numa estratégia de marketing digital, é importante que você saiba qual é a rede social que está sendo mais acessada, ou botão aqui estrategicamente, que pode ser uma venda de algum tipo de produto, e ao clicar, você tem uma pré-visualização da quantidade de pessoas que clicaram, né, nesse link, né? Quando você criar, por exemplo, um post específico aqui no seu Instagram, e aí ele tem uma seguinte descrição, falando o seguinte: você clica no link da bio, né? Acredito que ele aqui possa não ter essa informação, mas aqui na descrição, como a gente não tem um link, então clica no link da bio. Quando a pessoa clicar aqui no link, automaticamente vem para cá e aí ele direciona para um desses links aqui. Então, essas pessoas que vieram até aqui, seria interessante contabilizar quantas clicaram aqui. E aí você tem uma ideia de uma métrica para saber realmente se isso está dando resultado, tá? Então a gente conheceu um pouco mais aqui como funciona o Linktree e a gente vai aprender a personalizar, criar do zero e entender como você adicionar cada um desses botões aqui de uma forma bem simples e rápida. Bom, vamos aprender a criar uma conta gratuita. Lembrar que ele tem a versão paga, né? É interessante vocês entenderem a diferença entre a versão paga e a gratuita, mas eu acredito que a versão gratuita já atende a sua necessidade para a gente começar a trabalhar. Então, vamos até o Linktree e colocar isso em prática. Bom, como você pode identificar o Linktree? Você pode vir aqui na barra do Google, digitar direto aqui Linktree, você vai perceber que aparecem algumas sugestões, né? Então a gente digitou aqui a informação, só se atenta que você tem algumas propagandas que normalmente não é o Linktree, tá? Pode ser um outro site, e aí ó, nota que aqui a gente tem o link bio, né? Então esse é um outro site, um outro agregador de links que você poderia estar trabalhando, mas no nosso caso a gente está trabalhando aqui com o próprio Linktree. E aí ele aparece o site oficial dele aqui, tá? Então observem que é esse o site oficial, você deve clicar no link. Você vai perceber que ele deve aparecer em inglês, mas você pode simplesmente vir aqui em cima e clicar nessa opção e traduzir para o português, caso você tenha alguma dificuldade em trabalhar com ele em inglês, tá? Ou direito do mouse e a gente tem a opção de tradução aqui também, tá? Então, traduzir para o português. Então, quando ele já está traduzido aqui, a gente vai compreender as principais informações. O que ele pede aqui? Para você conectar utilizando um e-mail, por exemplo, que já está criado. Essa é uma opção, por exemplo, do próprio Google ou da Apple, ou você pode utilizar o seu número de telefone também, que é uma outra opção. Ah, mas eu não quero cadastrar utilizando. Você tem essa opção. Deixa eu traduzir aqui só para facilitar. Você pode criar sua conta aqui, cadastrando um e-mail, personalizando da forma que você quiser.
Como eu estou usando só um exemplo, eu vou utilizar a minha conta de e-mail, que é a conta que eu utilizo aqui para as aulas, né? Só como exemplo. Então, eu vou clicar aqui nessa opção. Você vai perceber que ele já vai utilizar os dados, as informações relacionadas aí do próprio Google, né, que eu já tinha cadastrado previamente. Vou traduzir novamente aqui, só para facilitar. E aí ele pede aqui, ó, algumas informações, né? Encontramos essa conta, então aqui, ó, eu posso voltar e fazer login, ou simplesmente, quando ele não identificou aqui, ó, eu posso vir nessa opção e me cadastrar aqui. Então entra um ponto bastante importante, né? Então você pode, ó, utilizar uma outra opção, você pode traduzir aqui. Nessa opção, quando você clicar aqui, ele pede para você definir um arroba, né? Eu diria que um arroba aqui, que seria o nome oficial. Lembrar que outras pessoas podem já estar utilizando o seu nome. Eu coloquei aqui aulas, porque a gente já tem esse nome aqui na nossa página oficial. Aqui ele pede para você utilizar o seu telefone. É importante você cadastrar caso você queira recuperar, fazer aquele processo de recuperação de senha. Ou você pode utilizar um outro recurso. Nesse caso aqui ele solicita o e-mail, né? Então eu já adicionei aqui o nome, o e-mail é a opção que a gente vai utilizar para logar, né? Eu vou só desfocar aqui para não aparecer o e-mail. Vou marcar essa opção, né, que concorda aqui com receber ofertas e tudo mais. Caso não, também eu posso desmarcar e criar a conta. Então o processo de cadastro é bem simples. Aqui ele pede uma senha, ó, pode ser visualizada aqui, caso você precise. Eu vou digitar aqui uma senha bem simples, só para a gente utilizar como exemplo, tá? Mas nesse caso, eu sugiro que você utilize uma senha com no mínimo 8 caracteres, utilizando caracteres especiais como arroba, hashtag e outros caracteres, letra maiúscula e minúscula, e aí você já tem uma senha de nível de básico a intermediário, né? Caso você queira dificultar, uma quantidade maior de caracteres, ou use um programa de gerar senhas, né? Senhas de nível mais avançado. É uma sugestão de senhas que você pode utilizar não só aqui no Linktree, mas no e-mail e as suas contas pessoais. Dá um continuar. Quando você clica aqui na opção continuar, você vai perceber que ele envia você para uma outra tela. Nessa próxima tela aqui, ele pede, por exemplo, aqui o nome, né? Eu vou deixar aqui como aula mesmo, tá? Vou dar um continuar. Ele pede uma categoria aqui que você pode pré-definir aqui. Por exemplo, vou colocar aqui educação. E eu vou dar um continuar, não é necessário você preencher, depois você pode até informar esses dados. E aí ele entra já num ponto bastante importante aqui, né? Ele tem a opção de você escolher, né? Qual seria a opção de pagamento aqui. Então ele dá aqui os valores, você pode analisar caso uma dessas opções caiba no seu bolso. Caso não, você pode marcar essa opção. No caso, a gente vai utilizar a Free aqui. Como eu falei para vocês, ele já atende a necessidade. E aí eu vou criar aqui. Então, é um ponto bastante importante para você analisar, né? Então, vamos continuar aqui com o Linktree. E aí, a gente vai dar início aqui no processo de as principais configurações aqui. Só uma observação. Quando você está criando o Linktree, ele fala que vai mandar um e-mail para você e você precisa entrar no e-mail que foi cadastrado. Aqui eu vou desfocar um pouquinho, né? Mas ele está dizendo que você deve entrar no e-mail e confirmar lá no e-mail que realmente é você. Se fosse o telefone, seria um telefone. Nesse caso, você clica nesse link ou você vai lá no e-mail e clica nessa opção. Então precisa, que senão ele para de funcionar depois de um certo tempo. Acredito no período de um dia, tá? Então, os principais pontos aqui, a gente vai estar adicionando aqui os botões e esses botões eles vão aparecendo aqui, ó, automaticamente, ó. Eu vou clicar aqui nessa opção, adicionar. Na verdade, eu vou clicar com o botão direito e vou traduzir aqui para facilitar a visualização, ó. Adicionar um novo link e aí ele entra aqui no principal tópico aqui que você pode estar definindo, né? Então, aqui em cima ele pede o título. Nesse primeiro título aqui, eu posso adicionar meu site, exemplo, né? E aqui embaixo eu vou adicionar o endereço desse link. Então, eu vou seguir a sequência aqui de algumas informações. Por exemplo, aqui, ó, vou adicionar um próximo botão. Vou adicionar 3 botões diferentes aqui. Bom, como eu já adicionei os 3 botões, deixando um pouco mais claro, esses botões você pode posicionar na posição que você quiser, eles não estão aparecendo porque a gente não adicionou o link, então como eu tinha falado para vocês, ó, então eu cliquei aqui e escrevi a palavra site, aqui ele está pedindo a URL do site, que é o endereço. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e pesquisar Aula VIP, que é o nosso site, ó, clicando aqui no Aula VIP, posso simplesmente vir aqui copiar o endereço, que é o URL, volto aqui embaixo e posso colar ou apenas digitar. Você vai perceber que quando eu clicar aqui embaixo ou clicar fora, automaticamente aquele botão, né, aquele botão que a gente adicionou, ele já aparece aqui. Então temos essa opção de estar trabalhando dessa forma. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, é nosso canal. Então aqui canal, né, ou YouTube, exemplo, tá? Então vou clicar aqui só para a gente pegar o link, ó. Vou pegar esse link aqui de URL.
E aí vou clicar aqui embaixo, você vai perceber que ele já aparece aqui. Poderia ter colocado YouTube também, tá? Então, ó, vou clicar aqui embaixo, você vai perceber que ele já aparece aqui embaixo, ó. Então ele tem, ó, canal. E aí, você vai percebendo que ele aparece mais algumas informações relacionadas aqui. Vou fechar essa janelinha aqui, não é necessário. E aí entra um ponto bastante importante. Nesse caso, eu preciso configurar esses botões. Aí a gente tem algumas configurações. Por exemplo, aqui, ó. Esse botão, ele tá ativado, então ele tá aparecendo. Quando eu clicar aqui nessa opção, ó, você vai perceber que ele sai. Então ele não tá ativado. Ele tá aqui, montado, estruturado, mas não tá ativado. Eu posso habilitar uma notificação, né, das pessoas que clicarem nessa opção. Eu posso excluir. Como eu tinha falado para vocês, aqui a gente tem mais algumas informações relacionadas, como link especificamente, redirecionamento, miniatura de uma imagem que você pode estar colocando aqui no lateral esquerda, você saber, né, um cronograma aqui de informação, você pode trancar esse botão, ele não funcionar também. E aí entra um ponto bastante importante aqui, ó, se você clicar nesse gráfico aqui, ou na verdade ele aparece uma pré-visualização do número, a quantidade de pessoas que clicaram nesse botão. Então você pode personalizar de várias formas. Caso você ficar com dúvida de como está personalizando e queira um vídeo, né, que a gente cria um vídeo falando especificamente como personalizar da melhor forma, utilizando uma estratégia específica aqui de como você pode estar organizando seus principais links aqui no Linktree, deixa aí nos comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo especificamente falando sobre esse assunto. Então, deixando mais claro aqui, e direto ao ponto, então aqui eu posso clicar aqui, ó, e excluir, né? Então temos essa opção também. Ele pergunta aqui, ó, e aí excluir esse botão. Então nessas principais configurações aqui de início, você pode estar criando os botões aqui de acordo com a necessidade. Você vai perceber que aqui em cima, na parte superior, ele tem até uma outra opção aqui, né? Que depois a gente pode até mexer nela aqui. Mas nesse caso aqui, ó, a gente estava aqui nessa opção de links, a gente vai clicar aqui em aparência. E aí você vai perceber que ele pede mais uma informação aqui, que eu acho bastante importante, que você deve cadastrá-la. Então, por exemplo, aqui no lugar de uma, né? Então você pode colocar o seu logo, depois eu vou mostrar essas informações na prática. É só clicar aqui e inserir a imagem. Você vai observar que aqui você pode estar adicionando o seu arroba, que é aquele nome, pode estar alterando também, caso você queira. E colocar uma bio também, uma pequena descrição falando um pouco mais do seu produto ou serviço, tá? Vou fechar essa janelinha aqui. Ele tem uma limitação de caracteres, então se atentem a isso também. Um pouco mais abaixo, você tem as opções Pro, que são aquela versão paga de temas pré-definidos aqui, ou você pode simplesmente escolher um tema aqui, ó, você vai perceber que ele já vai estar alterando aqui. Se for a versão gratuita, automaticamente ele vai aparecer para você, ó, por exemplo, vermelho aqui, que combina com a nossa cor, ou você pode estar usando um aqui bem, né, diferenciado aqui. Então, depende muito. Então, nessa parte de aparência, você pode definir a sua imagem padrão aqui, que eu aconselho você colocar o seu logo, o arroba aqui, uma bio e definir um tema. Você pode criar o seu tema do zero e personalizar ele com as cores dos botões aqui e os formatos e assim por diante. Ao clicar, ele muda a cor. Dessa forma, você tem uma estrutura aí pré-definida com as cores que você precisa. Além disso, você tem a opção de análise, que é aquilo que eu tinha explicado para vocês. Nesse caso aqui, ele mostra aqui todos os botões, né? Ele vai mostrar aqui todos os botões que você criou, as visualizações, cliques, CTR, receitas e assinatura. Essas informações elas só vão estar visível mesmo na versão Pro, tá? Então é importante que você entenda que existe, mas a gente não vai estar trabalhando aqui nesse vídeo, tá? Então deixando um pouco mais claro aí essa informação. E há definições aqui. E aí vocês devem estar me perguntando, mas e aqueles botões que estavam aparecendo aqui na parte superior que era um íconezinho? Então, aqui você tem algumas opções aqui de habilitar, né? Dependendo do que você pretenda trabalhar aqui, ó. Então você pode estar habilitando alguns. Notem que algumas informações aqui é na versão Pro. Então você pode estar adicionando uma dessas informações também. Eu vou até o fim aqui, só para mostrar para vocês uma estrutura, né? Então, aqui nessa opção, ó, se você observar aqui na lateral esquerda, né? Você vai perceber que tem ícones sociais. Então aqui você tem várias categorias que você pode definir, né? Quando você clicar aqui em ícones sociais, você vai perceber que ele já aparece uma pré-visualização. Então você pode adicionar os ícones e aqui dentro ele pergunta qual ícone você pretende utilizar. Então já tem um modelo aqui padrão, por exemplo, né? Então aqui, quero adicionar um Telegram, um TikTok, o próprio YouTube, né, como a gente já vem trabalhando, WhatsApp, ou nesse caso aqui eu vou adicionar o próprio YouTube. Ó, marquei, e o que ele pede para mim? A URL. Lembra que eu tinha copiado a URL no nosso canal? Posso clicar aqui e adicionar, e aí você vai perceber
que ele tem algumas opções aqui, como ele já mostra pra gente que está habilitado. Ele pergunta a posição, se é no fundo, né, no fundo aqui, ou no topo. Então observem que ele tem a disposição e a posição que você pode estar adicionando aqui. Além dessas informações aqui padrão, você vai observar que você pode estar alterando, né, alguma informação aqui, caso você queira realmente mudar o link aí, tá? Então, só deixando claro, essa é a estrutura base de como você pode estar trabalhando aí com o seu Linktree. Eu vou mostrar aqui o Linktree oficial para vocês observarem que depois que você formata, ele fica bem estruturado. Bom, como eu tinha explicado para vocês, então isso aqui é o resultado final, o Linktree. Lembrar que essa visualização aqui é no desktop, né, no computador ou notebook. A versão para celular ela fica mais compacta, visualmente eu acredito que fica mais bonitinha, mas aqui ó, observem que os links estão na parte superior, né, das principais redes sociais. Os demais botões, eles ficam aqui, na verdade você organiza por categorias e aí pode personalizar ele da forma que você bem entender. E aqui no Instagram, ele aparece aqui ó, um único link, quando você clicar, você tem à disposição aí vários links de acordo com a sua necessidade. E aí, este conteúdo foi relevante para você? Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.